Olá, aluno! Olá, aluna! Sou Viviane Soares, estou aqui mais uma vez para a gente ter nossa aula de História. Quem está me acompanhando aqui como intérprete é a Mariana. E hoje nós vamos falar sobre o tema Cidadania e Racismo no Brasil. É uma aula destinada ao primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Então, gente, sobre essa aula, Cidadania e Racismo no Brasil, espera-se que ao final dela você seja capaz de aprofundar a reflexão sobre os direitos e os deveres do cidadão, bem como compreender o racismo como um grande obstáculo para o exercício da cidadania. Para a gente conceituar, o que vem a ser cidadania? A gente sabe que é um conceito que ao longo da história ele tem diversos significados, de acordo com o seu contexto. Mas em linhas gerais, nós podemos dizer que cidadania é uma qualidade e condição de cidadão. Ou também podemos dizer, que a pessoa, sendo membro de um Estado, ela possui aí os direitos, deveres, que poderão ser gozados por essa pessoa, bem como participar da vida política. Por isso que muitas vezes a gente associa o exercício da cidadania com a prática de participar das decisões políticas, de estar atuante, de ter o direito de se manifestar, Isso é muito importante para o exercício da cidadania. Sobre racismo, é importante a gente conceituar também. Nós vamos falar mais sobre essa temática, mas para a gente definir em linhas gerais, nós podemos dizer que consiste no preconceito e na discriminação, tendo como base aí algumas percepções sociais que defendem, que existem diferenças biológicas entre as raças humanas. Bom, para a gente falar inicialmente sobre cidadania, nós vamos tratar do conceito de cidadão ou da definição de cidadão na nossa primeira Constituição, que é a Constituição de 1824. É a Constituição do Império, o Brasil pós-independente. Nós temos aí, então, a estruturação de um sistema de leis que vai aí reger o nosso país. Sobre a definição de cidadão na nossa primeira Constituição, vem o seguinte, que os homens com mais de 25 anos serão considerados cidadãos, ou seja, serão votantes, vão participar, vão ter aí expressividade. Nesse caso aí, a gente tem uma exclusão muito grande, Qual é o grupo que é excluído? A gente pode dizer, aqueles que não tiverem uma renda anual comprovada, por exemplo, de R$200 mil. Essa nossa Constituição, o conceito de cidadania e o direito ao voto, ele está muito relacionado a pessoa possuir bens, vamos dizer assim. Por isso que a gente diz que é um voto censitário, ou seja, você precisa comprovar determinada renda para que você possa votar e até mesmo ser votado. De forma que a gente entende que exercício da cidadania, principalmente quando a gente pensa nesses termos políticos aí, e nós podemos tratar também dos termos sociais, era muito o quê? Limitado, Então, grande parte da população estava excluída. A gente pode falar sobre os negros, a gente pode falar sobre os povos indígenas, a gente fala das mulheres, Aqueles que não possuem renda. Então, em linhas gerais, é um mínimo, a quantidade de pessoas que têm aí o gozo desses direitos, que têm a possibilidade de participação, ela é muito reduzida nesse início aí de Império Brasileiro. É muito importante a gente mencionar que nós estamos tratando de um período em que o regime de escravidão, ele está presente, ou seja, o Brasil, ele se constitui um país, mas que usa em larga escala a mão de obra escravizada. E é importante a gente mencionar que, neste contexto histórico, algumas teorias aí, principalmente, que são divulgadas na Europa, elas vão ser assimiladas, elas vão ser utilizadas no Brasil como uma forma de legitimar esse regime, de escravização das pessoas. Um exemplo disso é o darwinismo social. Num contexto imperialista, ele é utilizado como uma justificativa para que grandes potências explorem regiões como a Ásia e a África, É a utilização de uma teoria que é a teoria evolucionista, pensada por Charles Darwin, mas aplicada no campo aí social ao definir que poderia existir raças superiores e raças inferiores, Teorias como essas, como eu comentei, elas são
utilizadas no Brasil como uma maneira de justificar, né, de legitimar a continuidade do regime escravista. A gente entende que tanto a nossa Constituição, tanto o nosso histórico aí nesse período, a aproximação de teorias como o darwinismo social, só contribuem para, né, impedir ou dificultar o exercício da cidadania por vários grupos, né? E aí a gente fala em especial dos grupos de pessoas que eram escravizadas, né? Das pessoas que vieram da África, que vieram para fazer o trabalho forçado, né? Que foram trazidas para esse fim e que estiveram, ao longo de muito tempo da nossa história, excluída de direitos, e a gente ainda entende que, na nossa atualidade, nós necessitamos muito de reflexão para dizer, né, até que ponto esses direitos estão sendo exercidos na prática. Bom, vamos falar a respeito da abolição, né, que acontece no ano de 1888 no Brasil. É importante a gente refletir sobre esse ato, né? A abolição da escravidão, ela vai ser aí, né, a gente vai ter uma lei que vai colocar fim ao regime de escravidão, ou seja, né, que vai proibir que permaneça, mas é uma lei que ela não é acompanhada de avanços sociais, ou seja, há medida para acabar com a escravidão, mas a gente não há nenhum tipo de medidas para integrar o ex-escravizado na sociedade. E é uma situação que ajuda a gente a compreender toda a situação atual, né? A gente fala das práticas de racismo, da prática de exclusão, ou seja, o nosso histórico escravocrata, o nosso histórico pós-escravidão também, né? A falta de medidas para que houvesse de fato uma inserção das pessoas na sociedade, elas vão refletir, né, em várias situações que nós vivenciamos. Então, é importante a gente mencionar isso. Olha, se a libertação dos escravizados e não acompanha com essas medidas, qual que é a situação que eles são colocados, né? Então, a gente tem, principalmente, a ausência de trabalho, a ausência de moradia, situações de marginalização, é aí que a gente entende a formação dos nossos morros, da favelização, né? Ou seja, a falta de local onde essas pessoas pudessem viver faz com que elas vão para aqueles lugares onde outras pessoas não iam, né? E a gente entende também todo um histórico de violência, de perseguição. Então, não há aí, né, nenhum tipo de medidas que vão ajudar, né, para que a situação ela seja, ainda que gradativamente, corrigida. Mas isso não acontece. Por isso a gente entende, né, e percebe esse nosso longo histórico excludente mesmo. A gente entende o desenvolvimento do racismo, a gente entende o crescimento das práticas discriminatórias, né? Bom, é importante a gente falar como que acontece, né, como que a legislação brasileira, após a abolição da escravidão, ela vai tratar, né, da questão aí dos direitos do cidadão. Porque a gente espera, né, que ao longo do tempo haja aí um alargamento desse conceito de cidadania, né? E será que foi isso que aconteceu de fato? Vamos à Constituição de 1889, que aí a gente vai ver como que ficou definido o direito, né, de participação política, como que era, né, essa definição de cidadania. A gente tem aí, por exemplo, a questão da participação, né, o voto que ficou como aberto, né, mas homens maiores de 21 anos que podiam participar. E aí a gente tem a exceção. Como a gente costuma dizer, muitas vezes, nesses conceitos de cidadania, a gente tem muito mais exceção, né, muito mais, um grupo muito maior que fica de fora do que o grupo que fica, né, dentro, que faz parte desse conceito de cidadão. Por exemplo, na Constituição de 1889, a gente trata aqui, né, da exceção dos mendigos, a gente trata da questão dos analfabetos também, que são excluídos, soldados de baixa patente, religiosos também, né? E aí a gente permanece com a exclusão dos grupos, né, dos negros, dos indígenas. A gente tem a questão da mulher também, né, que embora não tenha sido citada literalmente na Constituição, a gente sabe que ela não foi, né, não teve o direito de participação, até mesmo por causa da sociedade patriarcal que a gente tinha naquele período. Mas o fato é que a gente tem aí uma Constituição que dá aí o exercício da cidadania para uma maioria que é branca, né? Na verdade, para uma minoria branca, ou seja, os cidadãos, né? A gente tem aí um grupo muito pequeno que inclui dentro dessas características e a gente tem uma exclusão que ela é muito maior, né? É importante mencionar que ao longo da nossa história nós tivemos diversas leis que foram excludentes. Aqui a gente traz alguns exemplos de leis, né, desde o nosso período imperial e deixa aí consequências para a nossa república também, né, e que se tornam excludentes, que acabam legitimando a exclusão.
Por exemplo, a Lei de Terras de 1850, que determina que o acesso à terra ele só se daria por meio da compra, né, e impedir aí a posse ou a doação. Isso dificultava muito para aquelas pessoas, né, que eram menos favorecidas, para os ex-escravizados, os imigrantes de maneira geral, né, pessoas pobres, elas não conseguiam acesso à terra porque precisava comprar, isso era caro. Isso só faz com que a terra ela permaneça concentrada nas mãos de grandes latifundiários, né, e impede cada vez mais que alguns grupos, né, eles tenham acesso a condições de moradia, melhores condições de vida, né. Podemos falar também da lei que proíbe a capoeira, né, uma lei que vai vigorar de 1890 a 1937, que vai considerar as práticas de capoeira e as associações desses grupos como algo ilícito, né, prevendo até penalidades para as pessoas envolvidas, principalmente para as lideranças, e aí a gente entende que é uma lei também que ela vai impedir até mesmo as manifestações culturais, aqueles laços, né, que as pessoas que foram trazidas da África possuíam, né, que é uma maneira de manter ali a cultura, de manter ali aquelas tradições. E isso é uma marginalização de um grupo, né? Quando você exclui uma prática cultural desse grupo, você está marginalizando, né? Você está considerando aquilo algo ilegal e, ao mesmo tempo, você está tirando mais uma vez direitos, né? A gente fala mais uma vez porque se a gente analisa o nosso histórico, esses direitos, eles estão sendo retirados há muito tempo, né? Outro que a gente pode falar, outro exemplo, é a lei da vadiagem, que vai condenar as pessoas que estivessem sem ocupação, as pessoas que estivessem ociosas, né? E aí a gente fica pensando como que esse tipo de legislação, ele vai acentuar o preconceito, como que vai acentuar aí a discriminação. Por quê, gente? É muito complicado a gente tratar de abolição sem inserção social, a gente tratar de práticas culturais sendo aí proibidas, a gente pensar a vinda do imigrante como um fator a dificultar o acesso ao trabalho por parte, né, dos ex-escravizados. E tudo isso, né, contribui para a exclusão e ao mesmo tempo que a pessoa ela não tem uma ocupação, que ela não tem uma atividade, que ela não tem uma moradia, ela é justamente atacada, segregada, né, por causa dessa situação. Então, você entende que o próprio Estado ele legitima tipos de exclusão, né? A gente pode falar também de algo que ficou muito conhecido na nossa história, que são as práticas de eugenia, né? Que é quando a gente tem o uso da ciência a favor do racismo, que é justamente ao defender aí que pudesse ter uma pureza, né, de raça, ou defender que a raça branca, o grupo branco, né, ele teria melhores condições aí de vida e até mesmo de inteligência, né, teorias que foram amplamente divulgadas e defendidas no Brasil durante aí um longo período da nossa história. A gente chega a ter até concurso, né, para definir a criança eugênica, ou seja, né, um concurso para definir as crianças que tivessem as características que fossem mais puras, né? E claro, as crianças eleitas eram crianças brancas, com características aí, olhos claros, né? Então a gente entende ações como essa a legitimar ainda mais o preconceito, né? Aqui a gente traz um trecho de um jornal que vai tratar a respeito disso, né, da eugenia, e fala do cruzamento do branco com o preto. Então, vai falar assim, é razoável o casamento do branco com o preto? Não, absolutamente não. E ainda mais nem razoável e nem decente. Pela não razoabilidade, falha com eloquência, a hereditariedade, essa vigilante sentinela que não raramente acorda a humanidade pelos estigmas, pelos sinais que tanto degrada, que tanto diminui. Então aqui a gente está falando, é um trecho que mostra como que um jornal, né, vai falar a respeito aí do cruzamento, ou seja, dessa miscigenação, como algo que não é positivo, como algo que não é bem visto, dentro aí dessas teorias eugênicas, né. Nós temos aqui uma obra também, que tratam muito disso, né? Essa obra ficou conhecida como A Redenção de Cã, uma referência bíblica, inclusive, de Modesto Brocos, né? Que mostra o quê? Uma senhora agradecendo aos céus, né? Agradecendo a Deus, porque o neto nasceu mais claro, né? A filha se envolveu com um homem branco e o neto não saiu, né, de cor mais escura. Então, assim, isso fica muito impregnado na nossa sociedade e ajuda a gente a compreender a questão do racismo hoje, como que ele se estrutura, né? Então, o racismo, como nós dissemos aí mais cedo, né, é uma discriminação
um tipo de preconceito que às vezes é direto ou indireto, né, contra indivíduos ou grupos por causa da sua etnia ou cor. Essa imagem, ela fala um pouco para a gente, né, como que isso está enraizado na nossa sociedade. Então, se muitas vezes a gente pensa, né, ou ouve falar que não existe, né, que isso não está tão presente, mas é porque é necessário uma reflexão muito maior para a gente entender que essas raízes, elas são grandes, que isso está impregnado e que nós precisamos de uma reflexão e de atos, né, que vão aí contra essas práticas. Uma forma de perceber isso é ao analisar o racismo velado. Porque quando nós dissemos que não há racismo, né, é justamente contribuir para que esse racismo velado ele só cresça, porque muitas vezes as manifestações elas não são explícitas, o que torna mais difícil o combate, mas elas estão presentes no dia a dia, seja numa piadinha, seja numa conversa, seja nas nossas práticas mesmo, nas nossas falas, no nosso vocabulário, mesmo quando nós não temos intenções, muitas vezes nós utilizamos termos que são preconceituosos e acabamos, né, reproduzindo e contribuindo para que isso aí esteja mais presente na nossa vida, né? A gente fala aí também que é muito importante tratar desse racismo estrutural, né? Que quando a gente tem aí sociedades que já tem enraizada, né? Já está estruturada no racismo, e o Brasil é um exemplo muito importante a gente refletir sobre isso, né? Porque todo esse nosso histórico, ele faz com que algumas situações, ainda que sejam situações totalmente condenáveis, elas passem por nós como naturais, né? Algum tipo de preconceito, uma criança que está numa loja, por exemplo, a gente tem várias citações, várias reportagens que falam sobre isso, uma repórter, por exemplo, que é atacada, né? Simplesmente por ser negra. Então, assim, a gente percebe que esse tipo de situação é recorrente na nossa história, né? É estrutural mesmo, está presente nas nossas instituições. A gente consegue perceber isso quando a gente analisa dados de população carcerária, de índice de alfabetização, de taxa de desemprego, né? Então é importante a gente não deixar passar essa questão, né, sem uma reflexão. Outro ponto muito importante para a gente pensar é como as redes sociais, elas acabam, né, sendo utilizadas para as práticas racistas. Então, a gente tem muitos exemplos aí, eu vou deixar no slide depois, a respeito de jornalistas que sofre esse tipo de perseguição, né, de preconceito em redes sociais. Mas a gente precisa falar também sobre as ações afirmativas, né? A gente tem aí muitas ações que contribuem para que essa situação ela seja mesmo revista, refletida e alterada, né? Eu cito como exemplo alguns movimentos negros, a questão da política de cotas, até trouxe aqui um grupo da minha cidade, né? Que é o Encontro de Cultura Afro, na cidade de Oliveira, que é um grupo que promove discussões, né? Que traz o assunto, que busca integrar as pessoas e principalmente fortalecer aí essa cultura, né? Em meio à sociedade. Então, são iniciativas muito importantes. Por fim, é importante a gente tratar da nossa Constituição, a última, né, Constituição Cidadã, de 1988, que vai trazer aí a questão da prática do racismo como crime, né, e que vai alargar a questão dos direitos. Então, a gente precisa pensar que se eles estão presentes na nossa lei, na nossa Constituição, existe aí um abismo na prática ainda, infelizmente, né? Porque nós sabemos que nem todos esses direitos eles estão presentes entre essas populações, né? Entre a nossa população. Deixo aqui, como uma das questões para vocês, uma proposta de redação, né? O tema para a gente aí é pensar em racismo em redes sociais, que é tratar aí se as redes sociais, se elas podem legitimar o racismo e ao mesmo tempo refletir como elas podem ser utilizadas como combate ao racismo, né? É muito importante a gente pensar, gente, que não é suficiente a gente não ser racista, né? É muito importante que a gente tenha uma reflexão a respeito disso e que a gente atue no combate à prática de racismo no nosso país, tá? Vou deixar uma questão também, outra atividade para que você faça nos slides e espero que isso ajude uma reflexão sobre o nosso tema. Até mais!